oi, turma, vamos começar mais uma aula de História e a aula de hoje é sobre anarquismo e comunismo. A palavra anarquismo é de origem grega, vem de anarcos e significa sem governo. A anarquia é a forma de organização social que prescinde de um governante ou de um governo instituindo, sendo o anarquista seu propagandista. Negativamente, tem a conotação política dada desde a Revolução Francesa como sendo aqueles indivíduos que não se submetem à ordem e não respeitam a autoridade constituída, ou seja, o governo. Com esse sentido negativo, a palavra foi usada contra os enragés, os militantes mais radicais daquela revolução, ao serem acusados de anarquistas. Atualmente, quando se pergunta sobre a anarquia, muitos respondem baderna ou desordem. Contudo, o sentido grego original foi retomado na época moderna, pelos que se proclamaram anarquistas com a ideia de que o governante é desnecessário, pois as pessoas seriam capazes de se autogovernarem. Então aqui está presente a noção de uma governabilidade feita com a participação de todos os indivíduos de uma sociedade, sem a existência de autoridades instituídas. Para a realização de um governo de si mesma, a sociedade necessariamente deveria ser igualitária. Não que todos sejam iguais, porque a anarquia compreende todas as individualidades, na diversidade de cada um. Mas aquilo que impediria a possibilidade de fazer um governo sem governantes seria a desigualdade econômica entre os indivíduos, fato que permite aos mais poderosos, aqueles que detêm a maioria das propriedades, imporem suas forças, suas leis e, portanto, seu governo. Na perspectiva anarquista, o governo, em qualquer forma de Estado que ele assumir, monarquia ou república, democracia ou aristocracia, funcionaria sempre como um legitimador da ordem constituída. Portanto, se tornaria sempre o governo dos mais poderosos, opressor daqueles que nada possuem. Por isso, o anarquismo combateu, simultaneamente, tanto o poder econômico estabelecido como a propriedade privada, como o exercício desse poder na forma do governo que ocupa o Estado. O primeiro autor a se declarar anarquista foi Proudhon, quando, em 1840, escreveu o livro O que é a Propriedade? Uma pergunta respondida por ele mesmo: a propriedade é um roubo. Com isso, Proudhon queria dizer que qualquer forma de propriedade privada, em última instância, é o resultado de um roubo histórico. A terra como conquista dos guerreiros mais fortes, a servidão, o resultado da submissão pela força do mais fraco derrotado, e o capital, o resultado da contínua pilhagem e saqueio dos bens e recursos que deveriam ser do uso comum de todos. Pois Proudhon foi o primeiro autor a sistematizar a ideia da forma de apropriação da propriedade privada na sociedade liberal. No lugar do direito à propriedade, Proudhon fala do direito à posse, uma sociedade de produtores isolados, autônomos, com a posse transitória de seus bens e instrumentos, portanto sem direito a transformá-los em capital. Numa França onde a pequena propriedade agrícola era muito difundida, o pensamento de Proudhon, reafirmando a importância do camponês, teve bastante repercussão. Contudo, no mundo que rapidamente se industrializava, essas ideias também tiveram de ser readequadas à realidade urbana. Em Lyon, Proudhon encontrou junto aos operários organizados em cooperativas de apoio mútuo o modo de organização econômica para gerir grandes complexos fabris. Fim da propriedade privada, governo direto dos indivíduos e cooperação econômica entre os produtores são as bases dos futuros princípios anarquistas, do federalismo político e da autogestão econômica. Proudhon realizou a ponte histórica entre a igualdade e a liberdade dos críticos do liberalismo com as futuras posições anarquistas da segunda metade do século XIX de Bakunin e Kropotkin. Filho de um nobre decadente com seu tamanho descomunal, Bakunin era uma figura lendária desde sua presença atrás das barricadas na cidade alemã de Dresden, em 1849. Perseguido primeiro na Prússia, depois na Rússia, deportado para a Sibéria, conseguiu escapar ao confinamento praticamente dando um giro ao redor do mundo. Fugiu para o Japão, de onde atravessou o Oceano Pacífico em direção aos Estados Unidos, cruzou o continente americano e depois o Atlântico até chegar em Londres. Dono de uma retórica muito envolvente, tratou logo de aglutinar socialistas revolucionários na Alemanha, nos países eslavos e na Itália, onde montaria a Fraternidade Internacional, uma organização revolucionária secreta. Em 1864, ainda na Itália, fixou residência em Florença, pois entendia que neste país ainda não havia uma camada operária privilegiada por altos salários e impregnada das ideias e aspirações da vaidade burguesa. Sua chegada no ano de 1868 e os contatos mais estreitos estabelecidos com os trabalhadores franco-suíços da Federação do Jura, região de fronteira entre França, Suíça e Alemanha, permitiram que seus ideais ocupassem um vazio deixado pelo declínio político de Proudhon.
A estratégia de Bakunin para a Revolução Social diferia da posição de Marx e dos comunistas em uma série de pontos. O Partido Operário, condutor da luta, não somente é desnecessário como serviria de freio a uma revolução social. A AIT deveria servir somente como um instrumento de propaganda para a difusão das ideias socialistas pela Europa. As ações diretas praticadas de modo violento por organizações secretas e a sabotagem deveriam ser o principal instrumento revolucionário. Além disso, na medida em que o sindicalismo trazia ganhos para o operariado, ele se aburguesava, a exemplo da Inglaterra. Para Bakunin, o movimento revolucionário seria sustentado pelo camponês sem terra e pelos despossuídos de toda a espécie. Anunciava-se assim duas fortes e diferentes tendências dentro da AIT, que praticamente a dividiria em duas. Uma ala comunista querendo organizar o operário de fábrica em torno de um partido comunista revolucionário em direção a um modelo planificado de socialismo. Outra ala anarquista apostando nos sindicatos como instrumento de luta e nos trabalhadores desorganizados como condutores de um processo de luta para a derrubada do Estado e da propriedade privada. Ou seja, anarcocapitalismo não existe, é uma aberração da natureza. Antes de Karl Marx lançar seu Manifesto Comunista, o comunismo já era uma palavra bastante usada para designar a forma econômica de sociedades, onde a propriedade era coletiva ou comum. Portanto, o comunismo seria a economia de quase todas as sociedades tribais, como os tupis no Brasil, mas também seria um modelo econômico persistente em pequenas comunidades agrárias dispersas pela Europa e que sobreviveram, por exemplo, aos cercamentos da Inglaterra. No mundo moderno, eram tidas como comunistas todas as propostas de organização coletiva da economia, substituindo a propriedade privada pela posse coletiva e o trabalho assalariado ou servil pela produção cooperativa. Isso incluiria todos os socialistas chamados de utópicos, como Proudhon. Por sinal, Proudhon declarou-se anarquista justamente com o objetivo de se diferenciar dos outros comunistas de sua época. A polêmica sobre o caráter do comunismo e a que realmente seria a economia socialista efetivamente somente surgiu a partir da obra de Karl Marx e de sua posterior difusão. Perseguido na Alemanha após as matérias por ele publicadas na Gazeta Renana, seguiu para a França em 1843, onde rascunhou suas primeiras críticas à economia política, mas também foi expulso desse país, instalando-se em Bruxelas em 1845. Na capital belga, conheceu o industrial Friedrich Engels, seu financiador até o fim da vida, com quem escreveu junto a Ideologia Alemã e outras diversas obras. É dessa época também seu rompimento com as posições de Proudhon, a quem Marx fora inicialmente devedor de sua construção comunista da história. Literalmente decepando o terreno, Marx menosprezou todos os experimentos e teorias comunistas apresentadas antes do Manifesto do Partido Comunista, lançado em 1848. O manifesto coroou uma crítica inicial à economia política liberal. Marx perceberá a necessidade de aprofundamento dessa crítica ao escrever O Capital, livro que levará mais de 15 anos para ser concluído, com o lançamento da plataforma política de um partido operário de caráter revolucionário. Um partido que funcionaria como sendo a vanguarda, a linha de frente de uma futura revolução socialista. Nesse mesmo manifesto são lançadas as bases políticas e econômicas para o futuro socialismo. Mas com base em qual critério Marx se sente autorizado a desclassificar as manifestações anteriores de comunismo, chamando-as de comunismo primitivo e os experimentos contemporâneos de utopias? Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels escrevem sobre o materialismo histórico, um método de análise do social a partir das bases científicas fundamentadas no concreto, no real. Do ponto de vista do materialismo histórico marxista, o motor da história é a dialética, ou seja, o conflito entre as forças produtivas e as relações de produção. Por isso podemos afirmar que para Marx a história das sociedades é a história da luta de classe. Marx divide a história em ciclos de modo de produção. O modo de produção primitivo na pré-história, onde os bens materiais providos pela coleta e caça eram de todos da comunidade. O modo de produção asiático, presente nas civilizações antigas com base no escravismo. O modo de produção feudal na Idade Média, com relações hierárquicas entre os senhores e servos. E o modo de produção capitalista, onde temos duas classes, os donos dos meios de produção, denominados por Marx de burgueses, e os proletários, os trabalhadores. As sociedades então se organizam em relações de produção que correspondem a uma determinada etapa de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica de determinada sociedade.
A estrutura econômica é a base real sobre a qual se ergue a superestrutura correspondente às expressões da consciência social. Para Marx, o modo de produção da vida material é que condiciona o processo da vida social, política, intelectual e espiritual. Ou seja, a estrutura econômica determina a superestrutura, e não o contrário. A infraestrutura ou a estrutura econômica, os modos de produção, determina a superestrutura social, a religião, o direito, a cultura, as artes, a ciência. Marx defende que as revoluções ocorrem por causa das contradições da estrutura material, do conflito existente entre as classes. No manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels chegam à conclusão de que os conflitos entre burgueses e proletários levarão à destruição do capitalismo e, consequentemente, conduzirão ao comunismo, a sociedade sem classes. Com isso, ele inaugurou os procedimentos para uma dialética materialista, um método científico baseado na análise histórica dos modos de produção. Com ele nasceram os conceitos de luta de classe, sempre há duas classes antagônicas em disputa, e de mais-valia, o ganho que o capitalista obtém sobre o trabalho do empregado. Desse modo, estariam prontos os fundamentos para se propor uma nova forma de organização social, com base num modelo de economia política que impedisse a exploração do trabalho nas relações de produção. Esta nova economia seria o socialismo em sua versão marxista. O socialismo marxista implicaria a socialização de todos os meios de produção, inicialmente subordinados a uma ditadura do proletariado, a forma que o Estado tomaria após a Revolução Social conduzida pelos trabalhadores. A revolução faz-se necessária, pois a classe burguesa não entregaria o poder sem luta. Por isso, Marx escreveu que a história de toda a sociedade é a história da luta de classes, no capitalismo industrial, entre os burgueses e proletários. E a ditadura proletária, controlando o Estado após a Revolução, também seria necessária para organizar um novo modelo de produção e a nova forma da sociedade, uma sociedade de produtores, este sim o verdadeiro comunismo. O que diferencia o marxismo das formas pretéritas de comunismo é que ele se apresenta ao mundo como sendo uma ciência, como sendo a verdade histórica. Por isso, quando você procurar o tema do socialismo nos livros didáticos, o encontrará dentro de um processo evolutivo. Primeiro vêm os pré-comunistas, depois os socialistas utópicos e, enfim, o marxismo ou socialismo científico. A ciência criada por Marx também foi um produto de seu tempo, dialogando com as teorias evolucionistas e deterministas, no caso a evolução histórica das sociedades que levaria ao socialismo. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau. E lavem as mãos.